através do cursor, eu fiz uma modificação e essa modificação foi replicada através do SSH direto aqui no Rapid. Muita gente que assiste meu vídeo fala, Elber, como é que eu conecto com o GitHub quando eu estou criando aplicativos com o Rapid, por exemplo, ou como é que eu conecto com SSH para o cursor? Então aqui eu tenho o cursor, por exemplo, e tem uma opçãozinha aqui que é Connect via SSH. Essa opção aqui, Connect via SSH, ela permite uma conexão direta que vai mostrar todo o código do aplicativo que você está construindo direto no cursor, e é isso que a gente vai ver hoje, e você vai ver o poder disso e por que isso é tão interessante, também como salvar no GitHub. E aliás, essa conexão de SSH você não tem no Lovable, no Bolt.new, no Firebase.studio, no DataButton, no Base44, em qualquer um deles. Eu desconheço, se você conhece alguma plataforma que gera aplicativos no-code como essa, que conecta via SSH, você me comenta aqui nos comentários que eu quero descobrir também, tá? Mas é por isso que eu gosto tanto do Rapid. Se você é novo no meu canal, meu nome é Elber Domingos, eu ensino empresários, freelancers a economizarem mais de R$60 mil por ano nas empresas, ou para fazer dinheiro, ou para economizar de fato, com sistemas internos usando Coda.io, automação, inteligência artificial e Rapid ou Lovable para sistemas externos. Vamos lá? Eu quero começar direto aqui. Eu tenho um aplicativo que eu vou colocar assim, ó. Crie um site de pesquisa de vídeo no YouTube. Quero digitar um tema e quero que ele traga os 20 primeiros resultados. Eu não quero fazer mais nada fora isso. Por quê? Porque eu já tenho vários vídeos meus criando site. Tem um vídeo meu no passado agora, onde eu fiz, te mostrei basicamente o meu passo a passo para criar um micro SaaS do zero. Você pode ir no vídeo anterior a esse que você já vai descobrir como é que eu faço. Então eu não vou aqui criar do 100% zero. Aliás, estou criando do zero, mas não vou criar uma coisa muito complexa, mas eu quero criar aqui um básico, pelo menos para depois a gente poder conectar aqui direto no cursor. Vamos só esperar ele criar. Então aqui é muito comum do Rapid ele perguntar algumas coisinhas, ele quer saber se você quer criar umas coisas a mais. Se eu coloco isso aqui para ele fazer, muitas vezes ele não faz, ele cria primeiro o front-end, mas eu gostei dessas aqui, ó. Implementar filtro, adicionar algo para dar play e salvar o histórico. Vamos deixar esse salvar o histórico para depois, porque eu quero conectar com o banco de dados e te mostrar como é que eu faço essa conexão, tá? Vou aprovar o plano e agora ele vai começar a criação do visual, né? E você pode ver que ele tem um negócio muito legal que ele vai mostrando aqui, e aqui ele já vai mostrando o que ele está fazendo, igual a vários outros, mas enquanto ele faz, eu quero mostrar para você um dos grandes diferenciais do Rapid. Se é que você já não viu vídeos meus, né, mostrando isso, o Rapid eu consigo acessar informações sobre deployment e serve para você publicar o app, e eu vou mostrar para vocês mais ou menos como é que você pode publicar um app também. Uma parte de chat, se você quiser, banco de dados, ele já tem um banco de dados usando o Postgres, na verdade ele usa o Neon. Bem interessante, você consegue controlar todas as dependências, você tem um versionamento do Git muito bom interno dele, que dá para você fazer rollback, ou seja, se ele fizer alguma besteira, você consegue voltar, né, e mostrar o que é que ele fez ali, e não precisando da inteligência artificial, e muitas outras coisas aqui, como por exemplo Secrets, que é bem legal. Ele também permite você colocar o Shell. Shell é como se fosse um terminal. SSH, que é o que a gente vai fazer, tá? E outras coisinhas mais aqui que torna ele muito poderoso. Então você pode ver que ele já está fazendo aqui, ele já começa a fazer. Como eu não pedi para ele fazer clone, nada, ele está fazendo meio que do jeito dele. Aparentemente quis colocar aqui até um dark mode, colocou algumas informações de exemplo aqui, mas ele ainda está trabalhando, ok, no funcionamento. Por quê? Porque eu sei que ele está fazendo aqui, ó. Ele está mostrando aqui se ele já acabou, se ele não acabou. Ó, ele está instalando as dependências. Se eu abrir aqui, eu consigo ver as dependências. E está mexendo no código. Eu abro aqui também, eu consigo ver todo o código. Eu posso, deixa eu só fazer isso para você ver, ó. Posso pegar aqui e jogar o código aqui. Posso jogar o código para cá, ó. Eu vejo o código, clico com o botão direito. Ó, o tanto de opção muito boa aqui. Ok, dito isso, vamos aguardar um pouquinho até ele finalizar. Bom, aparentemente ele finalizou aqui, ó, falou que montou um monte de coisa e está perguntando se eu posso testar. Teoricamente, deixa eu até ver aqui, ó, se eu acessar aqui e acessar Secrets, deixa eu ver, ó, ele realmente não colocou o secret do YouTube.
Eu não sei se ele vai conseguir fazer a pesquisa, tá? Se eu clicar aqui no Account Settings, eu tenho o secret do YouTube, porque tá aqui mais uma coisa que outras ferramentas não têm, como o Rapid. Eu consigo colocar os secrets para minha conta como um todo e os secrets só para o meu aplicativo. Inclusive, se você quiser, tem um link aqui embaixo para você entrar no Rapid e você vai ganhar $10 se você pegar uma conta paga, tá? Vale muito a pena. E é um link de afiliado, tá? Bom, voltando aqui, eu acredito que ele não vai, vão só fazer um teste que ele falou. Deixa eu colocar aqui Rapid, por exemplo. Vou apertar um Search. Realmente, YouTube API is not configured. Tá tudo certo, não foi configurado. Olha, ele até colocou o Dark e o Light Mode. Tá perfeito. Vou colocar aqui, configure o YouTube API e use, deixa eu pensar aqui, a API aqui do sistema. Vou dar um Enter, vamos ver se ele descobre. Geralmente eu falo API que geral, eu acho que eu uso outro termo, mas vamos ver se ele vai descobrir. Cara, isso aqui é demais, olha só. Ele falou aqui, para usar a API do YouTube precisamos de uma chave de API e tal. Ele encontrou a chave do YouTube, ele viu aqui no Secrets, né, que existe uma chave do YouTube geral. Aí ele colocou aqui para mim e perguntou, quer usar? Eu vou colocar sim, vou colocar Continue. E beleza, só isso, teoricamente, já vai funcionar. Ele vai fazer o restart, né, restart da aplicação. Vamos aguardar. Bom, e agora, logo depois que ele acabou, ele disse aqui que já está funcionando. Vamos testar aqui rapidamente. Vou colocar Replit, vou dar um search. Pronto, ele trouxe os vídeos. Acho que agora sim, está muito bom. Ele trouxe os 20 primeiros vídeos. Nem sei, deixa eu ver aqui, não está clicável, né? Eu não consigo dar play nele. Então agora você pode ver que ele não colocou realmente o que até ele sugeriu lá no começo, que quando eu clicar ele vai começar a dar play e tal. Eu poderia pedir para ele fazer várias coisinhas aqui, mas nesse momento eu quero conectar no SSH para mostrar para você e também para você ver que dá para a gente colocar no curso. Uma vez feito isso, gente, o benefício disso se torna assim quase que infinito, porque você consegue conectar MCP Client no cursor, você consegue fazer muito mais coisas no cursor. Então, para quem tem um nível indo para o intermediário, consegue ver quão poderoso isso pode ser. Então, para a gente criar a nossa chave SSH agora para conectar, eu vou clicar aqui, vou colocar SSH. E aqui você tem duas opções. Você até poderia colocar, conectar diretamente, como se fosse uma conexão mais rápida, ou você pode fazer manualmente. Eu vou clicar aqui, para a gente ver a parte do Help, só para você entender um pouquinho como funciona. Então, tá aqui, ele vai explicar um pouquinho do que é o SSH e tal. Então, aqui está um overview. Você vai ter que gerar primeiro uma chave de SSH no seu computador, depois adicionar o SSH no painel do Replit e depois conectar ali com o curso, tá? Então aqui ele vai explicando por que é interessante. E aqui, se você tem Windows ou Mac, a parte do diretório, né, que você vai colocar pode ser diferente. Isso aqui tem gente que às vezes fica muito tempo perdido por conta desse detalhezinho, tá? E aqui fala como que você pode pegar aquela chave também que você acabou de criar, ok? Então, uma vez feito isso, fica simples. Eu quero fazer o seguinte, eu vou copiar. E como eu tenho um Mac, tá? Eu vou copiar isso aqui do Mac. Se você tivesse o Windows, você pode copiar no Windows. Vou simplesmente copiar isso daqui. Deixa eu fazer o seguinte, eu já vou colocar a pasta que eu vou utilizar aqui no cursor. Deixa eu só colocar aqui, eu acho que é essa daqui. Ok, eu vou colocar um terminal aqui, vou apertar o Command Q, vou colocar assim, baseado no comando, quero criar uma chave SSH para o Replit e já copiar ela depois da execução do comando. Eu vou colar isso daqui aqui, ele vai criar uma forma de você já copiar.
isso daqui. Então, ele fez isso aqui, ó, colocou basicamente a mesma coisa quase que a gente tinha ali, só que ele adicionou uma informação para você já colocar esse pbcopy. Quando der um Enter, ele já vai automaticamente, além de criar, já vai copiar. Então, pode parecer talvez um pouco complicado para alguns, mas no fundo é simples, tá? Eu vou dar um Enter aqui. Ele gerou a chave e já copiou a chave. Você pode fazer um teste apertando o Ctrl V, você vai ver que ele vai aparecer. E vamos voltar ali aonde a gente estava. Vamos ver aqui, ó, só para eu ter certeza aqui, ó. Opa, aqui eu já gerei na minha máquina a SSH. Agora add the SSH to the SSH panel. Inside any Rapid App. Então você vai entrar no aplicativo do Rapid que você quer conectar, você vai no painel do SSH e você vai adicionar uma key ali, ok? Então vamos fazer isso, exatamente isso. Estou aqui no aplicativo, estou no painel do SSH, eu vou aqui ó, nos keys e vou adicionar uma key, simplesmente assim. Eu posso dar um nome de cursor, por exemplo, tracinho teste, tá? Eu vou colar aqui e olha só o que ele fala, ó. Begins with, comece com SS-RSH ou alguma coisa assim. Eu começo de várias formas assim, ó. Eu vou colar a minha, ó como começou. SSH-ED, tudo. Lembrando que isso aqui é uma coisa que você não deve ficar mostrando essas informações assim, tá? E aqui ele só fala como que são os comandos, né, que você pode dar para pegar essa chave. Ok? Vou adicionar essa chave. Agora, uma vez que eu tenho essa chave aqui, o Rapid sabe como se comunicar com o meu computador. Então, ele vai dar algumas orientações. Então, agora, com esse código aqui embaixo, tá? Eu posso conectar manualmente com o cursor. Eu posso copiar isso daqui. Eu posso conectar direto também, tá? É simplesmente um atalhinho. E aqui eu poderia começar um novo aplicativo. Só para você ver, ó. Eu posso vir aqui, tá? Posso colocar uma nova janela, por exemplo, e eu posso simplesmente clicar direto aqui, ó, Connect via SSH, e eu já colocaria direto aqui aquela coisinha que eu acabei de copiar, tá? Então, uma outra opção seria conectar manualmente. Eu posso apertar aqui Command P e escrever, deixa eu ver se é Remote, não, tem que colocar isso daqui, escrever Remote, tracinho SSH. Aí, quando eu cliquei isso aqui, ele abriu esse remote aqui, você pode ver que eu tenho várias, né, algumas conexões já com servidores meus e tal, tá? E eu posso criar mais uma conexão. Para criar essa conexão, eu posso passar o mouse aqui e clicar nesse maisinho, ó, Novo Remote. Tá? Aí eu vou simplesmente colar tudo isso, vou apertar um Enter, clica na primeira opção, tá? Porque aqui é a opção que geralmente é criado toda a configuração do SSH e você vai aparecer assim, ó, quer conectar aqui embaixo, deixa eu até colocar aqui para você, quer conectar, é só apertar conectar. Agora ele vai abrir uma nova tela, né? Aí eu vou apertar continuar, deixa eu só aumentar aqui, ele está agora fazendo toda a conexão e vai baixar estes arquivos ali, colocar no cursor e não só colocar no cursor, mas também sincronizar. Eu vou colocar abrir pasta. E qual a pasta que eu quero abrir? Tipo, conecta nessa primeira aqui, tá? Vou apertar OK. Agora sim, depois de todo esse processo, só aguardar um instante que ele vai baixar. E aqui agora eu tenho toda a conexão minha direto com o servidor. Você pode ver, ó, config, git, cliente, todas essas informações aqui, se eu vier aqui, ó, config, deixa eu só ver, tá no workspace aqui, ó, config, git, cliente, server, shared, então se eu vier aqui, ó, server, shared, tá vendo, ó, server, tá tudo certo, e aqui ele tá mostrando mais algumas coisas também, ok? Então nesse momento aqui eu tenho toda a minha configuração. Eu posso vir aqui, ó, no Drizzle, ver toda a configuração, já está tudo certinho. E agora vem uma coisa importante, tá? Eu vou colocar aqui Command P, vou acessar aqui o Cursor Settings, e eu vou vir aqui, ó, no Features, tá? E deixa eu só ver aqui, ó, Chat, ok. Automatically create a new chat, ok. Aqui, ó, Enable Auto Run Mode. Eu não quero que quando eu tiver rodando isso aqui, ele automaticamente rode tudo que ele quer. Isso aqui é chamado o YOLO Mode, que eles chamam, tá?
Por quê? Porque eu não preciso que ele instale nada aqui, eu só quero que ele modifique as coisas, fala o que eu tenho que instalar, e aí eu vou fazer a modificação aqui. Eu vou acessar aqui ó, o terminal, que é o shell, e aqui eu vou fazer as instalações, e aqui é onde eu vou visualizar as informações. Então vamos tentar fazer uma modificação aqui. Ao invés de eu usar esse agente aqui agora, né, que eu poderia clicar em New aqui ó, e fazer uma outra modificação, por exemplo, permita com que ao pesquisar quero conseguir clicar e dar play nos vídeos, né? Eu posso vir aqui agora. Vamos só fechar isso daqui. Vou até dar um mais aqui para você conseguir enxergar. Eu vou deixar selecionado o Cloud 3.7. Ele é interessante, tá? Ele é bom. E aqui eu vou colocar assim, ó. O app está dentro da pasta. Vamos colocar aqui folder. Vamos só ver aqui. Files and folders. Aí eu vou colocar workspace. Vamos ver se ele vai. Workspace, aqui ó, Workspace, e eu quero o seguinte, 2 pontos. Ao pesquisar qualquer vídeo no YouTube, vírgula, eu quero conseguir clicar e o vídeo começar a tocar após o clique. Vamos ver se dá? Eu vou dar um Enter. Então agora ele vai analisar o código. Seria a mesma coisa que eu estivesse fazendo aqui, mas agora eu estou usando esse daqui, ó. Então agora ele está tentando analisar e estudar toda a estrutura dos componentes de tudo, porque ele precisa entender como que está o código. Tá? Se ele der algum erro aqui, pelo que eu estou vendo aqui, could not resolve, ele tentou entrar numa pasta aqui, que ele não teve acesso. Talvez tenha alguma pasta aqui, obviamente deve ter algumas pastas aqui que não é possível mexer, né? Que o Rapid não vai dar acesso. Então, ele tá lendo, já achou ó, video card, já achou onde é que deve mudar, está sugerindo as mudanças, e se você conhece o Cursor, quando ele sugere, ele meio que já vai fazendo as mudanças aqui que devem ser feitas, tá? E o legal é que eu posso vir aqui, eu posso ver toda mudança que está sendo feita, ele está fazendo. Vamos só ver se ele vai terminar de fazer, aguardar um pouco. Então pronto, ele colocou aqui, ó, a modificação do componente tal, já está feita, ok? Eu vou colocar para aceitar. E agora que vem a mágica, eu posso colocar aqui, ó, para ele fazer um reload dessa página. Teoricamente, se eu viesse aqui, deixa eu até ver aqui, ó. Video card está dentro de Source Component Source Components Video Card. Se eu ver aqui, ó, dentro de, acho que é client, deixa eu ver, client, isso, client Source Component Video Card. Ele modificou isso daqui, tá, ó, exatamente esse daqui. Antes de eu fazer qualquer comparação para ver se foi certo ou não, vamos colocar aqui, ó, Replit, vou dar um Enter. E agora eu cliquei, pronto. Ele já começou a dar play. Então você vê que eu consegui modificar através do cursor. Então eu vou voltar aqui, ó. Através do cursor eu fiz uma modificação e essa modificação foi replicada através do SSH direto aqui no Rapid. Esse é o poder. E se eu quisesse então agora conectar com o meu GitHub, tá? Então eu posso vir aqui, ó, vou colocar Git, tá? Aqui eu tenho o versionamento do Git, tudo que foi feito, tá? Ó, o prompt inicial, tudo. Eu posso clicar aqui e falar para ele restaurar do ponto que ele parou. Isso aqui é poderoso demais, porque eu não preciso voltar com a inteligência artificial e falar, conserte o que você fez. Eu posso só dar um rollback, quer dizer, voltar ao código e começar de novo. Por isso que é importante você fazer mudanças de pouquinho em pouquinho. Fez uma besteira, dá um rollback, volta e daí você continua. Então, se eu continuar aqui, agora o que você vai fazer? Eu estou aqui dentro do Git, né?
você vai vir em Settings, tá? Aí você vai conectar no seu GitHub, o seu vai aparecer aqui para você conectar. Eu tenho o meu GitHub aqui, tá? Você precisa ter o seu GitHub. Elber, nem sei o que é GitHub, então para agora esse vídeo, dá um Google, vai pesquisar, cria a sua conta, que isso aqui é imprescindível, caso você queira mexer no Replit ou qualquer outro, tá? Com código, assim, mesmo que você não seja programador, você precisa disso. Isso aqui vai permitir com que você conecte com várias outras aplicações, caso você queira. Então, aqui no Replit, eu tenho essa opção aqui de conectar. O que eu vou fazer? Eu coloco YouTuber Search, e eu vou colocar aqui, ó, to delete, só para eu saber que é para eu deletar. Eu posso selecionar se vai ser repositório público ou privado, vou deixar privado desse jeito. Eu vou colocar criar repositório. Aliás, eu poderia ter colocado aqui criar repositório, mas o nome tá errado, né, gente? Não pode ter espaço aqui, eu errei, tá? Pronto, to delete. Perfeito, vou criar. Então ele está lá no meu GitHub criando. E esse remote aqui na verdade, quando ele termina de criar, né? Terminei de criar esse remote. Eu poderia até selecionar aqui quem que é o autor que vai fazer o push, digamos assim. O push é quando você envia as informações, tá? E aqui ele já apareceu que criou. Tá? Então tá criado, já selecionei. Agora eu posso voltar aqui. Ele vai perguntar, você quer que as credenciais sejam passadas e tal? Eu posso confirmar isso daqui. E agora sim, ó, eu já posso fazer um push para o meu GitHub, desse jeito. Então eu posso dar uma mensagem de commit, ó, primeiro commit, por exemplo, e vou stage and commit. Ele vai fazer toda a partezinha para fazer o commit. Então agora que eu já fiz tudo, ele já está prontinho para push branch as main. Então eu posso vir aqui, ó, clicar, push. Agora ele está pushing, está enviando as informações. Uma vez que ele fez, ele falou, ó, pronto, tá feito. E eu posso, inclusive, fazer o pull, que é trazer de volta, tá? Então agora, se eu vier aqui no meu GitHub, deixa eu colocar aqui, /ElberRD, vier aqui em repositórios, aqui está YouTube Searcher to Delete, vou clicar aqui, e daí ele vai aparecer todo o meu código certinho aqui, do jeito que eu quero. Então agora você já aprendeu aqui nesse vídeo como você conecta via SSH, como você conecta para colocar no seu GitHub, como conectar o banco de dados. Gente, tanta gente tem essa dificuldade. Vou te falar duas formas e vou fazer uma aqui com você, tá? Você pode conectar no Supabase? Pode. Eu até usaria o cursor com SSH conectado, colocaria o MCP do Supabase aqui e pediria para ele fazer as conexões, criar as tabelas aqui e ele criaria tal. Mas eu quero usar também o próprio database, ó, se eu vier aqui, deixa eu colocar aqui, database, que é o banco de dados, né? Ele vai usar aqui o banco de dados que está no próprio Replit, ok? O Replit usa esse daqui, ó, neon.tech. Ele usa esse daqui, ele até veio direto para minha conta, mas esse neon.tech, ele é um concorrente do Supabase, ele é um pouquinho mais barato, tem menos coisa que o Supabase, mas funciona muito bem para banco de dados. Vou tirar aqui e vou colocar assim, ó, crie um banco de dados usando o built-in. Vou até dar um zoom aqui para você conseguir enxergar um pouquinho melhor. Crie um banco de dados usando o built-in database. Você pode colocar como eu estou colocando aqui, tá, gente? Que vai salvar os vídeos. Ponto. Crie a opção para salvar os vídeos. E é isso. Eu vou dar um Enter. Só de fazer isso, o que é esse built-in, tá? Isso aqui, built-in, é uma palavra em inglês que está falando assim, ó, use o banco de dados que está dentro da plataforma. Só que esse banco de dados que está dentro da plataforma, deixa eu tirar algumas dúvidas das pessoas aqui, tá? Ele está dentro da plataforma, mas ele está dentro como se fosse terceirizado. Você consegue acessar esse banco de dados de fora. É só você pegar a URL, que eles chamam de URI, que é do banco de dados, o Postgres, por exemplo, e você vai conseguir acessar esse banco de dados da onde você quiser. Então pronto, ele falou que acabou aqui. Vou só subir para a gente ver uma revisão rapidinho, ó. Aqui depois que eu pedi para ele criar o banco de dados, né?
Ele fez algumas pesquisas aqui, depois ele criou o banco de dados, ele editou alguns arquivos, criou alguns arquivos ali, ó. Criei esquema para os vídeos, implementei isso, configurei o Postgres com Drizzle. Drizzle é um ORM muito legal, muito poderoso, mais para quem é programador ali, mas é muito legal saber que ele usa isso. Adicionei endpoints, ele sempre tenta criar APIs, né, justamente porque está usando o Drizzle também. Ele instala tudo que precisa, instalando módulos e tudo. E beleza, e depois aqui no final ele vai falando mais algumas coisinhas que ele fez, até que ele finaliza e fala, ó, adicionei o banco de dados, criei endpoints, para get, post, delete, adicionei botão salvar, criei novas páginas e atualizei o cabeçalho. A gente já vai ver tudo isso que ele fez. Ele criou pesquisar e salvos. Ah, que legal. Se eu clicar em salvos, ele já vem aqui e aqui não achou nada, obviamente. Se eu clicar com mais aqui e colocar database de novo, porque eu fechei, tá? Você vai ver que aqui ele vai mostrar o banco de dados. Eu vou clicar em See My Data e automaticamente eu vou acessar os vídeos. Aqui estão os vídeos salvos e aqui estão os usuários, que ele criou também de alguma forma para usuário. E se eu vir aqui no cursor, eu posso vir agora clicar nesse negocinho aqui de atualizar explorador. Eu vou clicar. Ele vai agora buscar lá tudo que foi feito e tal. Então vamos... Cadê? Acho que ele está atualizando, né? Enfim, então é para ele ter atualizado ali. Se eu vier aqui no Rapid, nesse cantinho, acessar o server, você vai ver que nem estou vendo aqui, ó. Quer ver? Vamos ver aqui. Aliás, deixa eu subir aqui um pouquinho mais. Você vai ver aqui, ó. Aqui, server/storage. Então se você acessar server... e vir aqui em Storage, você vai ver que tem bastante coisa que ele fez. Vamos ver aqui, ó, se a gente consegue vir aqui, Server, ó, vou clicar aqui, agora eu vou colocar Storage. Você pode ver que está todo o código aqui, então ele já fez esse update. Eu poderia vir aqui novamente e fazer uma nova pesquisa, pedir para ele fazer alguma coisa aqui, vincular no SSH. Então, nesse vídeo você aprendeu a conectar o Rapid com SSH, criar uma aplicação do Rapid que é rápido e simples, conectar com uma API Secret que você tenha ali, e inclusive até fazer conexão com banco de dados. E aqui, deixa eu só colocar que eu tinha prometido, vou colocar aqui para fazer o deploy. Você vem aqui, você vai escrever deploy. Deploy é você colocar numa página pública, né? Muita gente pergunta assim, Elber, mas dá para eu fazer o deploy com outro servidor? Gente, claro que dá. Se está no GitHub, você consegue fazer o deploy aonde você quiser. Só tem que tomar um cuidado. Tem algumas coisas que você tem que fazer. Caso você for fazer o deploy numa outra plataforma, aí você tem que ter certeza que ele está funcionando fora do Rapid, porque às vezes tem algumas peculiaridades, se você usa muitas coisas do Rapid, que ele vai fazer para funcionar dentro dele. Eu já consegui fazer isso uma vez, um aplicativo que eu testei, joguei no cursor, pedi para ele fazer as alterações que eram necessárias. Mas assim, eu vou dizer o seguinte para você, se você está levando a sério o seu trabalho e você está fazendo dinheiro na sua empresa e tal, o Rapid é um pouco mais caro para você hospedar nele. Mas esse pouco mais caro que fica, no fundo, fica um valor muito acessível pelo fato de estar tudo junto ali. Está tudo integrado. Você não vai precisar pagar para uma pessoa a mais ficar controlando. Então, muito cuidado com isso. Você achar que está economizando em várias coisas, depois você acaba pagando mais no final, sendo que o Rapid já está tudo aqui. Tá? Eu posso escolher como se fosse uma máquina dedicada, uma máquina compartilhada. Isso aqui é como se fosse uma máquina compartilhada, uma máquina para sites estáticos e até subir ou descer a depender da hora. Se você tiver um código em Python, por exemplo, que você quer que ele rode só da meia-noite às 3 da manhã, tem uma coisa muito pesada para ele rodar, como se fosse subir um container, né, e descer um container na AWS, você pode fazer isso aqui também. Então eu sempre deixo em Auto Scale, eu coloco aqui Setup Your Deployment. Aí aqui você pode editar, eu posso editar aqui, se é uma aplicação muito fraquinha, eu posso até diminuir aqui para não pagar muito, você pode até diminuir mais, caso você queira, tá? E aqui, às vezes, eu deixo um pouquinho menos, ó, 2 máquinas, aí se eu apertar aqui, Approve and Configure Build Settings, ele vai começar a fazer o deploy já. Então eu não vou fazer isso aqui, você pode fazer, e depois que você faz o deploy, eu vou vir aqui no Social Captioner, que é um SaaS que eu criei. Esse SaaS que eu criei, ele tá com esse deploy já pronto.
Inclusive, já ele até vai aparecer aqui. Mas enfim, eu vou ver aqui no deployment, olha só como que fica, tá? Depois que você faz o deploy, eu fiz vários deploys aqui já. Inclusive, até já coloquei num site meu, você até pode acessar lá, caso você queira. Você pode acessar os logs, o Analytics. O Analytics aqui é todo que de análise, como é que estão as suas informações. Opa! Você pode ver aqui os recursos, se os recursos foram usados. Então, de CPU não foi usado nada ainda, de memória foi usado, está em 20%. E aqui no Settings é onde você pode mexer na escalabilidade. Eu posso clicar aqui e editar esse negócio, exatamente como você já viu eu fazendo. Mas aqui no domínio, geralmente vai ter só isso aqui no seu, quando você fizer o deploy. Aí você pode pedir para adicionar, vai aparecer um botãozinho aqui para você adicionar um link, você pode adicionar esse link. E daí você vem aqui no editar, ele vai te mostrar essas duas informações aqui. Você vai ter que ir lá no onde você vai fazer o deploy, que você comprou o domínio, e adicionar esses dois DNS aqui. Se você não sabe o que é DNS, aí você tem que realmente pesquisar e tal, mas essas duas informações você coloca. Uma vez que você colocou, em 15 minutinhos, se for a Cloudflare, por exemplo, ele já coloca essa informação, o seu site no ar. Então, eu diria que aqui você coloca um site no ar, em 1 hora você tem um site no ar já com um monte de coisa. Eu espero que você tenha aprendido muito nesse vídeo. Com certeza vale uma inscrição. Se você ainda não se inscreveu, curta esse vídeo, compartilhe com alguém que precisa. Fique com Deus e até a próxima.